Olá, como vai você? Espero que muito bem. Aqui quem fala é a Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E hoje a gente vai tratar da leitura, da análise, do gabarito, da prova do PISM de Sociologia da UFJF no ano de 2019. Vamos embora? Nessa primeira parte do vídeo das questões de sociologia, que são questões discursivas referentes ao PISM da UFJF no ano de 2019, nessa primeira parte nós vamos fazer a leitura das duas questões. E nesse ano de 2019, especificamente, a banca, que formulou o PISM investiu então em duas imagens. Minha primeira observação é que a gente leia atentamente as imagens e também o que o texto nos diz que eles estão pedindo nas questões. Respirar e ler com calma. Questão 1. Veja a ilustração a seguir e leia no quadro ao lado a tradução do texto. Então, a gente tem uma imagem, a gente tem ao lado um box com a tradução e embaixo a gente pode observar que a imagem foi retirada da ONU-BR, disponível em naçõesunidas.org, ONU Mulheres e cartunistas divulgam charges para criticar a desigualdade de gênero. Acesso em 23 de julho de 2018. Na imagem, a gente vê um grupo de homens brancos, vestidos de terno, bem vestidos, com os papéis na mesa, reunidos, um deles em pé, se manifestando, em fala, e atrás, numa mesa pequena, com uma máquina de escrever, uma mulher. E aí ele diz: em reunião, um executivo diz: e como dizia o poeta, as mulheres são o futuro da humanidade. Anota isso aí, Brigitte. Brigitte está recuada na cena, atrás, numa mesa menor, sem destaque. E o que a banca nos pede? Responda. A. Que tipo de problemas sociais a ilustração representa? B. Com base nos seus estudos em sociologia, explique por que essa situação pode ser considerada um problema social. Essa foi a questão 1. Então, vamos à questão 2. A partir da figura abaixo, responda as questões. Então, a gente pode ver que é uma tirinha da Mafalda, disponível em Clube da Mafalda, blogspot.com, 2007, tirinha 386, acesso 23 de julho de 2018. Mafalda é uma menina de 6 anos, argentina, que foi inventada para colocar, vamos dizer assim, o mundo de ponta cabeça. O criador dela é um quadrinista também argentino chamado Quino. Mafalda tem os seus amigos. Nessa imagem aparece Mafalda, Felipe, que é quem conversa com ela, e o Manolito, que é quem chega na cena. Então, no primeiro plano estão Mafalda e Felipe conversando. Mafalda pergunta ao Felipe: você não acha que estão cada vez mais torcidos? E aí o Felipe, pensando, responde: de direitos eles não têm mais nada. A cena passa, o Manolito se aproxima, começa a tentar entender o que está acontecendo, e a Mafalda diz a ele: não precisa cansar sua cabeça, Manolito, estamos falando dos direitos humanos. E o que a banca nos pede? A. O que são direitos humanos? B. Em que situações poderíamos dizer que os direitos humanos estariam torcidos ou que, de direitos, eles não têm mais nada? Vamos à leitura do gabarito e as reflexões sobre as duas questões. Nessa segunda parte, eu vou fazer a leitura específica do gabarito da prova de sociologia. O gabarito é relacionado à questão 1 e à pergunta A. O gabarito diz: a ilustração representa problemas de discriminação das mulheres e ou de desigualdade entre os gêneros. Na B, essa situação deve ser considerada um problema porque a discriminação e a desigualdade de gêneros produzem obstáculos e impedimentos para que as mulheres possam desenvolver com plenitude suas capacidades em diversos ambientes sociais, dentre eles a esfera do trabalho, bem como usufruir das mesmas oportunidades, direitos e liberdades que os homens. Questão 2. A.
Direitos humanos são um conjunto de princípios, regras e normas que devem proteger a todos os indivíduos sem distinção, simplesmente por sua condição de ser humano, tais como o direito à vida, à liberdade, o direito à opinião, como garantias básicas da condição de viver com dignidade. B. Os direitos humanos estariam torcidos, ou de direitos eles não têm mais nada, em situações em que as pessoas sentem ou percebem o desrespeito constante a essas normas e não obtêm proteção das instituições públicas competentes, de modo que as suas condições básicas de vida dignas se encontram ameaçadas. Configuram-se também situações desse tipo aquelas em que há pouca adesão das pessoas aos princípios que sustentam os direitos humanos, ou nas quais eles são defendidos de modo desigual e seletivo, sem levar em conta a sua universalidade. Agora eu vou fazer uma reflexão aqui em relação à questão 1. E é importante a gente relembrar, então, que a própria banca sinaliza no gabarito que a ilustração representa problemas de discriminação das mulheres e a desigualdade entre os gêneros. A desigualdade de gênero se constitui como uma das principais problemáticas sociais discutidas na atualidade. No meio acadêmico, a literatura sobre esse tema é vasta, tanto no que diz respeito a seus determinantes, históricos, sociais, políticos e econômicos, quanto no que cabe às consequências. Entretanto, por ser um fenômeno multifacetado, demanda análises também amplas e multidisciplinares, que ganhar espaço a partir da maior inserção das mulheres no mercado de trabalho nas universidades, concomitante ao aprofundamento dos debates no âmbito dos movimentos feministas. Gênero é um conceito socialmente novo, historicamente fruto do movimento feminista contemporâneo, ainda pouco debatido e aprofundado nos trabalhos acadêmicos de nosso tempo. Mas as relações de gênero são tão antigas quanto a existência humana, tendo raízes ainda mais profundas do que a formulação do próprio movimento feminista. De fato, a novidade do conceito é atribuída à construção social que torna desiguais homens e mulheres. Até então, o corpo humano bastava para nos diferenciarmos. A priori, a utilização do conceito apresentou um caráter de contraponto, respondendo às interpretações biologistas que vinculam as diferenças sexuais às posições sociais hierarquicamente diferentes entre homens e mulheres. O entendimento moderno do mundo mudou essa configuração, principalmente a partir das primeiras tentativas de superação das desigualdades sociais entre homens e mulheres. A reflexão sobre os temas igualdade e desigualdade sob seus diversos aspectos envolve discussões e questionamentos que, quanto mais aprofundados, tendem a ser frequentemente renovados e a revelar novas dimensões e possibilidades de abordagem. A disparidade salarial e a segregação ocupacional, por exemplo, são fenômenos característicos das relações de gênero na história da sociedade brasileira e do mundo. Por disparidade salarial, compreende-se a diferença, em geral negativa, entre a remuneração do trabalho feminino e a remuneração do trabalho masculino. Por segregação ocupacional, entende-se a divisão do mundo do trabalho em ocupações femininas, do ponto de vista de prestígio e da baixa remuneração, e ocupações masculinas, reconhecidas socialmente como uma melhor remuneração. Esses fenômenos têm sido frequentemente observados no mercado de trabalho, uma vez que tem crescido o número de mulheres que trabalham com salário regular, seja no trabalho formal quanto no informal. Esses postos de trabalho tendem a ter menor remuneração e jornadas de trabalho menores, em algum caso de meio expediente. A sobreposição ainda das atividades exercidas no mercado de trabalho de forma remunerada e aquelas praticadas na esfera doméstica, invisibilizadas, compõem a chamada dupla jornada de trabalho, um fenômeno majoritariamente feminino que decorre da responsabilização das mulheres sobre as atividades domésticas e o trabalho de cuidado, resultando de um sexismo institucionalizado, um sistema patriarcal. Prova disso é que, mesmo tendo em média mais anos de estudo que os homens, elas estão em maior proporção em trabalhos informais comparativamente aos homens, assim como são marcadas pela precariedade dos postos ocupados pela menor remuneração. Deste modo, as consequências da desigualdade de gênero no mercado de trabalho são diversas, impactando não somente as mulheres, mas sua família e a economia como um todo. Buscando formas de atenuar esses efeitos, pode-se vislumbrar algumas orientações importantes no âmbito das políticas públicas, tendo por objetivo reduzir a desigualdade no mercado de trabalho, levando a mudanças de paradigmas quanto às questões de gênero, bem como impactando a conhecida sobrecarga de atividade das mulheres. E, por fim, identificar na imagem da pergunta que o lugar de fala é da mulher. Quando se trata das discussões, sua voz precisa ser escutada e ter garantido o seu direito.
e não como acontece na imagem. Essa situação deve ser caracterizada como um problema, porque a discriminação e a desigualdade de gêneros produzem obstáculos e impedimentos para que as mulheres possam desenvolver com plenitude suas capacidades em diversos ambientes sociais, dentre eles a esfera do trabalho, bem como usufruir das mesmas oportunidades, direitos e liberdades que os homens. Vamos à reflexão sobre a segunda questão. Importa considerar que os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos e inalienáveis. São uma categoria de direitos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, etnia, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, são um conjunto de normas e procedimentos que possibilitam uma pessoa ter direitos considerados inalienáveis, como direito à justiça, à liberdade e à igualdade somente por estar viva e existir. Dessa forma, servem para proteger a condição humana de todo o indivíduo. E seus primeiros reconhecimentos ocorreram na Revolução Americana e na Revolução Francesa. A doutrina dos direitos humanos foi sendo formulada e construída ao longo de muitos anos para chegar até o que é hoje. Um passo importante para isso foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. A devastação deixada pela Segunda Guerra Mundial fez com que se tornasse urgente um plano de reconstrução baseado em valores que evitassem a ocorrência de uma nova guerra. Foi nesse espírito de harmonia que 50 nações, entre elas o Brasil, se uniram e construíram a ONU em 1945. Foi com a Carta da ONU que a ONU foi criada, estabelecendo as regras a serem observadas pelos Estados-membros, com o objetivo maior de manter a paz e a segurança internacional, pelo uso de meios pacíficos da cooperação global. Inaugurou-se com isso uma nova ordem internacional preocupada em estabelecer valores e normas universais nos âmbitos sociais, políticos, econômicos, civis e culturais. Em 1948, foi publicada a Carta Oficial, contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todas e todos os direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas, que iniciou suas atividades em 1945. Há muito que se discutir a respeito dos direitos humanos, especificamente no que se diz ao Brasil, nosso país. Então, existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direitos em nosso território por parte de governos, de agentes de Estado e de empresas. Há uma relutância no senso comum em aceitar essa categoria de direitos, percebendo-se, inclusive, que quem critica tais direitos também está assegurado por eles. Podemos perceber também muitas personalidades que dedicaram suas vidas a lutar por tais direitos que foram ameaçadas, mortas ou silenciadas. Então, a efetividade deve ser garantida pelo Estado, que deve possibilitar que todos tenham as condições necessárias que permitam o pleno desenvolvimento das capacidades humanas, do ponto de vista individual e coletivo. Dessa forma, é possível perceber que os direitos humanos se encaixam em diversas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, quando vemos as pessoas em situações degradantes, como a condição de exclusão da qual são submetidas as pessoas sem tetos, pacientes em filas de hospitais públicos que não possuem acesso a tratamentos e medicamentos, os desempregados, o sofrimento das pessoas discriminadas e marginalizadas por questões sociais, religiosas, econômicas, culturais, entre outras. Os direitos humanos estariam, nesse sentido, torcidos ou de direitos eles não têm mais nada em situações em que as pessoas se sentem ou percebem desrespeito constante a essas normas e não obtêm proteção das instituições públicas competentes, de modo que as suas condições básicas de vida digna se encontram ameaçadas. Configuram-se também situações desse tipo, aquelas em que a pouca adesão das pessoas aos princípios sustentam os direitos humanos, ou nos quais eles são defendidos de modo desigual e seletivo, sem levar em conta a sua universalidade. A gente pode pensar especificamente em Brasil, no sentido do Brasil real e do Brasil legal. O que existe em termos de legislação que perpassam, por exemplo, a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, e o que acontece na realidade, né? Distinguindo aí um Brasil real e um Brasil legal. E finalizando, trazendo um pouquinho da tirinha da Mafalda, que é a figura, né, que traz, vamos dizer, as contradições desse mundo adoecido, como ela mesma diz. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Um grande abraço e até a próxima.